Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado aqui na Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, vocês já me conhecem, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro, pessoal. Seja muito bem-vindo aos nossos recadinhos de sempre, né? Não deixem de seguir as redes sociais da rádio, sigam todas as redes sociais, nosso programa está saindo inédito agora aqui. E toda segunda-feira, às 19 horas, no Spotify e no YouTube, sai o programa na íntegra. Programa Resenha de Mercado nas nossas redes sociais. Também siga a gente lá, Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais, pessoal. Segue a gente lá. E se você quiser participar também da nossa comunidade, nossa consultoria, Resenha de Mercado, você pode entrar em contato com o WhatsApp 45 30 37 24 33 ou o e-mail resenha de mercado @ grupojagestão.com.br. Se você quer ser nosso patrocinador, entre em contato aqui com o comercial da rádio, qualquer rede social da rádio aí você pode chamar, ou também com o nosso WhatsApp que eu acabei de passar para vocês aí, tá bom, pessoal? Então, dados os recadinhos aí, vamos começar falando aí do que fez preço, que vem fazendo preço no mercado financeiro, os indicadores. Separei algumas notícias aqui para passar para vocês e vamos lá, pessoal. Vamos começar com os nossos, vamos começar aqui com os nossos indicadores, né? Com os nossos indicadores aqui do mercado financeiro, do que vem acontecendo com o mercado aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Ibovespa. Ibovespa que fechou a semana passada com uma alta de quase 3%, renovando máxima histórica, pessoal. Ibovespa tem ignorado aí tudo que vem acontecendo no mercado, e aí é uma contradição, né? Nós temos mercado desacelerando, nós tivemos também a notícia na sexta-feira de que a arrecadação do governo vem caindo também, isso é muito preocupante. Isso já era dado, era preocupante, mas já era dado. A arrecadação do governo ela vem diminuindo. E o que acontece, pessoal? A arrecadação diminuindo, o governo, em tese, teria que gastar menos. Veja, o governo está batendo recorde de arrecadação. Só que essa arrecadação ela está diminuindo. E mesmo ele batendo o recorde, ele está gastando muito mais do que aquilo que ele arrecada. Por isso que nós estamos pagando essa Selic aí. Por isso que nós estamos pagando essa taxa de juros gigantesca aí, de mais de 15%. Curva longa, sim, ela vem caindo um pouco, né? Isso vem ajudado. A inflação, ela vem arrefecendo um pouco, só que isso mostra que o mercado está desacelerando. E olha que contrassenso. Mercado desacelerando, principalmente as empresas mais alavancadas, que são as empresas mais endividadas, elas tendem a subir no mercado, no Ibovespa. Por quê? Porque entende-se que mercado desacelerando abre espaço para que a Selic, para que o Copom diminua a Selic. Nós vamos ter reunião agora em dezembro, nós vamos ter reunião em janeiro. Estão falando aí de uma redução de 0,25 pontos percentuais na reunião de março. E estão falando aí em Selic o ano que vem a 12%. Ainda é muito alto. Só que o que acontece? Com a Selic a 12%, essas empresas que estão alavancadas, cai a dívida delas, cai o serviço da dívida, cai o serviço da dívida do governo. E o mercado tende a acelerar de novo, o mercado tende a andar. Então isso já está sendo precificado. Só que aí a gente fica num freia e acelera, freia e acelera, freia e acelera. E o nosso PIB não sobe de verdade. Ele dá aqueles voos de galinha e não sobe. Por quê? O que acontece? O governo está gastando um monte. Aí, Copom, Banco Central aumenta a Selic para diminuir o consumo. Aí começa a diminuir o consumo porque as empresas começam a ficar endividadas, as pessoas começam a ficar endividadas, as pessoas começam a gastar menos. Inflação cai, Selic cai, mercado desacelera, governo para de arrecadar, empresas diminuem o seu resultado. O que acontece? Abre espaço para baixar a Selic. Baixa a Selic, o governo continua gastando. O que acontece? As empresas retomam, aumenta mais um pouco o consumo, só que isso vira inflação de novo. Entendeu? Aí o que o governo tem que fazer? O que o Banco Central tem que fazer? Tem que aumentar a inflação, tem que aumentar a Selic de novo. Aí o governo começa a arrecadar, gasta, tem que diminuir de novo, tem que aumentar de novo Selic para travar. Aí trava. Aí a gente fica nesse pisa no acelerador, no freio junto. Pisa no acelerador, no freio junto. Sempre vivendo voo de galinha. Se você pegar os nossos países emergentes, né? Que México, o próprio Chile, a média desses países de endividamento é em torno ali de 60, 65% do PIB, tá? O Brasil já está batendo 80%.
E na métrica do FMI, a gente já bateu 100% do PIB. Então, se você for pegar México, Chile, esse país paga ali uma taxa de juros ali, no tesouro deles, na faixa ali de 5, 6, 7%. Nós estamos pagando o dobro. Então não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Se a gente não crescer com consistência, e como que se cresce com consistência? É devagar. Só que crescer devagar não elege governo. E as coisas como estão, é como na Argentina, tem que dar um choque primeiro, a economia vai sofrer muito, para depois ela começar a acelerar. E governo e político nenhum quer isso, entendeu? Então nós somos governados, e aí, volto a falar aqui, eu não estou falando mal de governo, estou falando do sistema. O sistema é feito assim. Todo governo que entrar ali vai tentar fazer isso, né? Então, isso aí prejudica bastante o Brasil e o nosso crescimento. Enquanto é como você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, você está muito alavancado, muito endividado, você vai chegar no banco, se o banco te emprestar dinheiro, ele vai cobrar um juro muito alto. Se a tua empresa não está alavancada, se a tua empresa está conseguindo andar bem, a tua dívida é baixa, você vai no banco, você vai conseguir um financiamento com uma taxa um pouco menor. Entendeu? E isso que acontece no Brasil. A nossa dívida é muito alta. Aí vem os intelectuais falando, não, mas isso aí é especulação, porque não tem confiança. Não tem confiança mesmo. Não tem confiança mesmo. Entendeu? E a dívida que a gente está criando, né? Essa dívida que o governo cria, não é dívida para criar riqueza, é gasto. Né? O presidente falou aí na semana passada que se o pobre gastar, o rico fica mais rico. Corroborando aquilo que eu sempre falo aqui no nosso programa, que esse sistema é um sistema onde tira dinheiro do pobre e dá pro rico. Ele falou isso. Ele falou isso. Que se o pobre pegar o dinheiro e gastar, o rico vai ficar mais rico. Isso é uma transferência de riqueza. Porque o pobre não tem poder de poupança. Ele não guarda. Ele compra lá nas empresas os grandes conglomerados. Eu não estou falando mal das empresas. Elas estão jogando o jogo. O governo está jogando o jogo que está na mesa. A gente tinha que mudar o sistema, mas para mudar o sistema a gente precisa que os políticos queiram fazer isso. E eles não querem. Tá? Então a gente vai ficar nesse voo de galinha. E aí, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: aonde tem crise, tem oportunidade. Eu sempre falo para vocês aqui essa frase. As nossas oportunidades são do tamanho do nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais oportunidade você vai ter. Então tem oportunidade aqui também. Entendeu? Então nós estamos aí no ano aí com o Ibovespa subindo aí praticamente, pessoal, 32%. Deixa eu ver quanto eu tenho de programa aqui. Subindo aí 32%, tá? Batendo o recorde histórico aí nominal, tá? Não é em dólar. Falando um pouquinho do SP500, SP500 também subiu bem nessa semana, né? Mercado americano aí performando bem também, 4,47, e no ano, né, SP500 aí com uma alta de 16%, quase 7 mil pontos, 6.849. E dólar, pessoal, voltou a cair na semana, tá? Na semana passada, uma queda de quase 1%, fechando aí a 5,33, e no ano uma queda aí de quase 16%, 15,29, que tá segurando nossa inflação, tá ajudando muito. Dólar baixo é bom pra gente, tá? Não vejo o dólar baixo no longo prazo, tá? Para mim isso é movimento de curto prazo. Bitcoin voltou a performar, né? Bitcoin tinha morrido de novo, ressuscitou de novo, né, pessoal? Fiz vários aportes aí na casa aí dos 84, 85 mil dólares, fiz vários aportes, e o Bitcoin aí voltou a subir na semana 2,8, quase 3%, 90 mil dólares. Me conta aqui se você fez aportes, se você vendeu, como que você tá. Mas no ano, Bitcoin ainda performando negativo, 2,91, tá? 90.740 dólares. Falando um pouquinho aqui do IFIX, né, pessoal? IFIX fechando a semana também bem resiliente, quase um ponto de alta, 3.660, e no ano aí, IFIX, pessoal, surpreendendo muito aí, 17,42. Lembrando, né, pessoal, que os fundos imobiliários estão abrindo aí várias oportunidades. E a tendência é o seguinte: Selic começar a cair, fundo imobiliário começa a se valorizar. E aí, pessoal, a gente fala muito de antecipação de movimento de mercado. Quando você quer pegar uma alta do mercado, você tem que se posicionar antes. Tá? Você tem que se posicionar antes. Então, os players já estão começando a se posicionar. Eu venho falando de fundo imobiliário desde o final do ano passado, falando que era oportunidade, que vale você se posicionar. Quando a Selic for baixada, aí não adianta. Aí eles já andaram bastante. Aí a gente ainda tem uma janela para se posicionar. Se você quiser saber como você pode fazer isso, entre em contato com a gente para entrar lá na nossa comunidade do Resenha de Mercado. O WhatsApp é 45 30 37 24 33 para você entrar lá na nossa
comunidade, tá? E saber como que você investe de maneira objetiva, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então passei aqui os principais indicadores para vocês e eu queria passar um pouquinho para vocês agora o nosso relatório aí do mercado financeiro, passar algumas notícias para vocês do nosso mercado financeiro, um relatório, depois eu volto para as notícias aqui e o relatório depois do mercado de varejo. Lembrando, tá, pessoal? Para quem está escutando na rádio não está vendo, mas eu tô compartilhando aqui um relatório. Eu mando esse relatório todo final de semana, eu mando esse relatório lá na nossa comunidade. Eu mando 2 relatórios. No sábado eu mando o relatório do mercado financeiro e na segunda eu mando o relatório do varejo. Relatório focado no varejo e um relatório focado no mercado financeiro semanal. Mando toda semana, todo sábado. O pessoal lá da comunidade já recebeu esse relatório, um relatório de 15 páginas, onde eu trago ali resumido aquilo que vem acontecendo na semana para você poder estudar. Quer receber esse relatório? Entre em contato com a gente ou entra lá na nossa comunidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho daquilo que aconteceu no Brasil aqui. Deixa eu ver se estou compartilhando, vamos lá. Inflação brasileira, sinais de arrefecimento, como eu já falei para vocês, tá? O IPCA 15 de novembro registrou uma variação de 0,20 no mês, demonstrando desaceleração significativa em relação aos períodos anteriores. Esse índice é considerado prévia da inflação oficial. Então a gente está vendo aí que o IPCA ele vem desacelerando. Pessoal, a gente está vendo no varejo o mercado desacelerando, a indústria desacelerando, tá? E a gente está vendo a arrecadação do governo também começar a cair. Isso é bom? No curto prazo é bom, mas no longo prazo é terrível, é terrível. O governo que já deveria estar diminuindo os seus gastos, agora, o que ele vai fazer com a arrecadação caindo? E aí nós temos 2026 aí de eleição. Inflação acumulada nos últimos 12 meses, tá? Chegou a 4,5, posicionando-se exatamente na meta do Banco Central. Pessoal, isso aqui é uma tira de uma matéria, tá? Não é a meta é 3. A tolerância é 1,5 para cima, que é 4,5, que é um absurdo, que é 50%, tá bom? Resultado particularmente positivo para a condição da política monetária. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que entender a semântica do negócio. O que é falado e o que quer dizer mesmo aquilo que é falado, tá? Porque para mim, inflação de 4,5 não é uma inflação boa, não tá dentro da banda, tá? Impacto nas expectativas, tá? Com a inflação controlada, o mercado passou a precificar maior confiança na possibilidade de cortes na taxa Selic nos próximos meses, beneficiando tanto consumidores quanto empresas. Aquilo que eu falei para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das empresas brasileiras. A gente teve na semana passada, pessoal, a Hapvida despencando, tá? A operadora de saúde Hapvida sofreu forte desvalorização após divulgar resultados decepcionantes. Se eu não me engano, a ação chegou a cair mais de 40%, tá? A casa de análise reduziram o preço-alvo, rebaixando recomendações com algumas mudanças de compra para neutro ou até venda. Qual que é o problema aqui? O problema da Hapvida inclui pressão de custos, inadimplência elevada, dificuldades em integração e aquisições recentes. O setor de saúde suplementar brasileiro enfrenta desafios estruturais com o envelhecimento da população e o aumento da sinistralidade, tá? Falando um pouquinho de fundos imobiliários aqui, comenta aqui se você tem a ação da Hapvida aí, tá bom? Eu tô com uma operação short, uma operação de opções apostando na queda aí da Hapvida, tá? Lembrando que não é recomendação. Fundos imobiliários. Em contraste ao setor de saúde, fundos imobiliários de crédito apresentam desempenho sólido, tá? Destacando-se nos pagamentos de dividendos da semana. Vamos lá, o SNFF11, MCRE11, NCCI11, tá? São fundos imobiliários de dívida. Eu não tenho fundos imobiliários, não é recomendação, tá? Mas eles estão pagando aqui um yield bem interessante, tá? Um yield de 1,5, o primeiro, 1,25 e 1,22, tá? Mas, pessoal, eu não gosto dessa tese de fundo imobiliário de dívida, mas isso a gente tem que discutir lá na nossa comunidade, é bastante coisa pra gente falar aqui. Vamos lá, pessoal, outra notícia muito interessante, tá? Áustria Tecnologia e alta de recordes bilionários. Pessoal, eu tô com um estudo no forno, eu quero ver se eu trago pra vocês aqui sobre a questão da IA. É bolha, não é bolha? Pessoal comparando com a bolha das .com nos anos 2000. Eu vou trazer um estudo para vocês bem bacana aqui para vocês entenderem isso. Vamos lá. A Alphabet cruza 4 trilhões de dólares. A Alphabet alcançou o marco histórico nessa semana passada, né? E tornou-se a primeira empresa, além das Big Four, né? Tradicional, a atingir a avaliação de mercado de 4 trilhões. Este feito extraordinário renovou o recorde histórico do valor de mercado da companhia. O que impulsionou? Inteligência artificial, investimentos maciços em IA generativa e produtos
existentes. Cloud, tá? Que é a plataforma de dados do grupo do Google, né, do Meta. E pessoal, o Google, eu não sei se vocês sabem, é uma das empresas que conseguiu colocar carro autônomo para funcionar, já está funcionando em algumas regiões dos Estados Unidos. Diversificação, tá? Avanço nas áreas de veículos autônomos, como eu falei para você, e saúde. Só lembrando aqui, pessoal, tá? Eu tenho a ação da Google, não é recomendação, tá? Já estou posicionado há mais de 4 anos e hoje hoje é a minha maior posição dentro da minha carteira de rentabilidade, é a Google, disparado, tá? Não é nem uma recomendação. Comenta aqui se você tem ação da Google aí, tá bom, pessoal? Vamos lá, então esse é o nosso relatório do mercado financeiro e eu vou mostrar para vocês agora alguns assuntos aqui do nosso mercado corporativo. Como eu já falei para vocês, a gente tem toda semana eu mando para vocês, quem está assistindo, quem não está pela rádio, que está podendo ver aqui, esse aqui é o nosso relatório do mercado corporativo. Eu vou comentar alguns detalhes aqui para você, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das empresas brasileiras, tá? Renner em Patos de Minas. No dia 25 de novembro, as lojas Renner inaugurou sua primeira unidade em Patos de Minas, tá? Minas, marcando presença estratégica no interior mineiro. A loja integra o Pátio Central Shopping, que também recém-inaugura, que vai inaugurar em setembro, tá? Esse movimento ilustra a estratégia de interiorização das grandes redes buscando o mercado de menor saturação. Pessoal, o que eles estão fazendo agora? Eles estão tentando trabalhar com o modelo da Van. A Van é uma rede de lojas que performa muito bem em lojas em cidades de interior. Enquanto todo mundo quer ir para a capital, para as grandes capitais, os grandes lugares, a Van ela trabalha muito no interior, principalmente a gente que é do sul aqui. Eu sou do sul do Brasil, sou de Cascavel. Né? A gente sabe que a Van é muito forte aqui e eles são focados nisso aí. E a gente está vendo aí a Renner e a C&A também buscando essa estratégia, tá? Lojas Torra na Paulista, tá? No dia 28/11, a rede catarinense das lojas Torra inaugurou a loja 91 e a sua primeira e icônica loja na Avenida Paulista. Olha só, pessoal, então a gente está vendo aí que mesmo com o mercado com dificuldades, tem gente que está expandindo os seus negócios, tá? Estratégia Omnichannel, tá? Omnicanal. Ambas as expansões reforçam a tendência de integração entre loja física e e-commerce. As redes investem em sistemas que permitem compra com retirada na loja, devolução facilitada e consulta de estoque em tempo real. Tá bom, pessoal? Vamos ver o que mais a gente tem de notícia aqui. Alguma coisa sobre a construção civil também, pessoal, que é um termômetro muito forte aqui para o varejo, tá? O índice de confiança da FGV subiu 1 ponto em novembro e atingiu 92,6 pontos, ao maior nível desde junho, conforme divulgado no dia 25/11. Esta foi a terceira alta consecutiva, sinalizando melhora gradual no mercado imobiliário, tá? No mercado de construção civil. Pesquisa a Manco e a FGV indicam um crescimento de 2,5% nas vendas de materiais de construção em 2025. Pessoal, se eu não me engano, esse 2,5% aqui já é descontando a inflação, tá? Nas vendas desacelerando em relação aos 4,9% de 2024. Juros elevados e custos de crédito estão os principais motivos aí. Pessoal, o que tem acontecido? A gente sabe que a construção civil ela é muito impactada pela taxa de juros. E agora, com a perspectiva que eu já falei para vocês da queda da taxa de juros, né? O que vai acontecer? Essas empresas tendem a performar melhor a partir do ano que vem. Tanto é que a gente está vendo aí MRV, Cirela, Exetec, Cury, essas empresas de construção civil já precificando aí o futuro, já precificando aí a queda na nossa taxa de juros. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para as nossas notícias agora do mercado financeiro. Trouxe algumas notícias aqui para vocês. Vamos repassar lá o que vem acontecendo aqui. Vamos lá, pessoal. BTG revisa previsões de cortes para a Selic em janeiro. A gente já falou isso aí para vocês, né? Expectativa é que o cupom adote a estratégia gradual, iniciando o corte em 25 pontos, tá? Isso aqui é uma projeção do BTG. O Banco BTG revisou as suas projeções econômicas com novos números para o índice de preços ao consumidor amplo, para o IPCA.
O banco considera que o cenário doméstico reforça a percepção de início de cortes em 2026, conforme a gente já comentou aqui com vocês, tá bom? E aí, vamos falar aqui um pouquinho do que o nosso ex-ministro, né, do Banco Central, ministro não, presidente do Banco Central, o Campos Neto falou aqui. Há espaço para corte de juros no curto prazo, diz Campos Neto, pessoal. Campos Neto aí participou aí do evento e falando que a gente já tá tendo aí um espaço para poder ter corte de juro. E aí, pessoal, isso aqui é uma coisa que preocupa bastante a gente, tá? Governo Lula registra superávit de 36 bi em outubro, tá? Só que o que acontece? O governo do presidente atual registrou um superávit primário que, excluindo os gastos da dívida, fechou positivamente em 36 bilhões em outubro, tá? O Tesouro Nacional divulgou no dia 26 isso aqui. Então a gente teve um superávit aí no mês de outubro, só que o que acontece, pessoal? A dívida, ela tem aumentado. E aí, a cada começo de trimestre, eu estava vendo uma matéria estudando para trazer aqui, a gente tende a ter uma arrecadação maior. Por quê? Porque as empresas tendem a pagar o imposto de renda que é pago a cada 3 meses. Por exemplo, eu tenho uma empresa de prestação de serviço, de consultoria, de lucro presumido, então a cada 3 meses a gente paga lá o imposto de renda, né, o DARF lá do imposto de renda, e você acaba pagando lá, geralmente se aumenta em 1/3 lá os teus impostos. Os outros 2 meses arrefece. Então a gente está vendo aí, só que o que acontece? No longo prazo, a dívida vem aumentando. E aqui uma outra notícia que mostra o que a gente precisa fazer em relação aos nossos investimentos. Eu sempre falo isso para vocês, pessoal. Tudo que a gente fala aqui, tá? Eu não tô nem aí pro governo. Tô nem aí para bater no governo. Cara, eu tô preocupado com os nossos investimentos. Como que a gente vai proteger os nossos investimentos? E dá uma olhada nessa notícia aqui, ó. Com custo bilionário, Senado aprova aposentadoria especial de agentes. E aí, pessoal, essa semana eu até fiz um vídeo, postei nas redes sociais. Acompanha a gente nas redes sociais lá, Resenha de Mercado, nós estamos em todas as redes sociais. Se você quiser entrar na nossa comunidade para aprender a investir de forma objetiva, 45 30 37 24 33. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. O Congresso aprovou, tá? Uma aposentadoria especial para agentes da saúde. E eles não merecem? Sim, pessoal, eles merecem, como todo mundo no Brasil merece, tá? Eles merecem sim, eles merecem serem reconhecidos, e não só reconhecidos, né? Eles merecem receber um salário digno, enfim. Só que o que acontece? Nós temos 3 tipos de países no mundo. Nós temos países igual Estados Unidos e China, que são países ricos, continuam trabalhando, continuam enriquecendo, as coisas não são fáceis lá, mas quem trabalha tem retorno, e eles continuam enriquecendo. E as pessoas que estão lá, que estão trabalhando, continuam enriquecendo. Nós temos países, como os países europeus, que já trabalharam muito, que enriqueceram, e agora estão vivendo o tal do bem-estar social. Estão gastando tudo que tem, criando benesses para a sua população, e estão começando a empobrecer, e estão começando a quebrar. E aí, nós temos o Brasil. Então nós temos esses 2 tipos de países, e nós temos o Brasil, que nunca enriqueceu, sempre gastou como se fosse rico, né? E quer dar benesse para a sua população. Pessoal, eu não sou contra, imagina, eu não sou contra a gente reconhecer os profissionais. Só que não tem como, pessoal. Eles estão querendo fazer com que as pessoas se aposentem, as pessoas da saúde, com um salário integral, os homens com 50 anos, 52 anos e as mulheres com 50 anos. Pessoal, isso não existe. Eu não estou falando contra a classe. Eu estou falando o Brasil não tem condição. A gente não tem que criar privilégio para ninguém. Se a gente não tivesse super salário no Brasil, se os políticos não ganhassem o que eles ganham, se não tivesse essa disparidade onde nós que levamos o carro nas costas, a gente monta o carro, a gente fabrica o carro para levar a gente, mas é a gente que leva o carro nas costas, que está totalmente errado. 80% do que a máquina arrecada é para manter a máquina. Tá errado isso. É isso que eu quero dizer para vocês. E o Congresso vai lá e aprova. O que vai acontecer? O governo vai ter que vetar
E aí, eu não sou analista político aqui, mas algumas pessoas estão falando que isso é para queimar o governo. Atitude populista que vai queimar o governo, que o governo vai ter que vetar, porque não tem grana, não tem de onde tirar. Então, pessoal, no final do dia, é cada um cuidando do seu. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que não é a cultura de coletividade, né? Como os socialistas gostam muito de falar. E eu não estou falando que coletividade aqui no sentido socialista, mas coletividade é a gente pensar no que é bom para todo mundo, que vai ajudar todo mundo. Eu nunca esqueço, teve uma eleição há muitos anos atrás que um amigo meu veio conversar comigo para fazer uma reunião com um político, que o político ele ia ajudar muito a minha classe. Não, mas o cara vai ajudar a nossa classe, ele tem projeto. Eu falei, cara, eu não quero. Não, eu não quero. Eu não quero que ninguém ajude a minha classe. Eu quero que alguém ajude o Brasil. Porque se o cara ajudar o Brasil, o padeiro vai bem, o farmacêutico vai bem, o médico vai bem, o motorista vai bem, o professor de educação física vai bem. Se todo mundo vai bem, eu vou ir bem também, porque eu vou ganhar dinheiro também. E quando a gente pensa só no nosso, e aí é uma dificuldade porque o ser humano, o nosso gene é um gene egoísta, tá? É natural, o ser humano ele tende pro egoísmo, é natural, isso é um instinto de sobrevivência. Se a gente não tiver mecanismo para barrar isso aí, acontece o que está acontecendo no Brasil. Né? Está acabando a classe média. Vai ficar só a aristocracia, vai ficar só o clero lá em cima, quem permeia o clero e os miseráveis ali, que são os burros de carga que trabalham pro clero. Tá? Então é isso que está acontecendo. E aqui, outra matéria aqui para vocês, né? A partir do ano que vem entra em vigor o imposto de renda criado aí com isenção até 5 mil reais. Para começo de conversa, tá? A tabela de imposto de renda que deveria simplesmente só atualizar essa tabela, criar uma lei para que essa tabela seja atualizada todos os meses, não precisava ter feito isso, não foi feito. Então, você que ganha 5 mil, daqui um ano, daqui a alguns anos, você vai começar a pagar imposto de novo, tá? E vai pagar um monte de imposto. Então, como tudo que a nossa classe política faz, isso é paliativo. E aí, pessoal, qual que era o grande slogan dessa campanha aí, para aprovar isso aí? Era que o rico ia pagar mais imposto e o pobre, né? A maioria da população, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira aqui, pessoal, comenta aqui embaixo, são 96 milhões de pessoas, ou 16 milhões, que não vão pagar, aliás, 16 milhões acho que vão pagar e o restante não vão pagar imposto de renda. E aí eles falam muito do tal do bem-estar social das empresas. Eu fiz uma pesquisa, e estava lendo uma matéria essa semana, que, pessoal, nos países nórdicos, nos países onde tem o tal do bem-estar social, nos países que cobram muito imposto, mas tem muito retorno, em média, 90% da população paga imposto de renda. Só que todo mundo paga proporcional. Não é você paga proporcional à tua renda, como deveria ser tudo em todo lugar. Como que está acontecendo no Paraguai agora. Você tem imposto linear lá de 10%. Para todo mundo, para empresa, para pessoa. Muito simples, imposto barato, todo mundo paga. O governo não é inchado. Entendeu? Então aqui no Brasil, a maioria das pessoas não vão mais pagar imposto de renda. Uma minoria vai pagar pelos outros. Sendo que na maioria dos países, mais de 90% da população paga imposto de renda. Paga o mínimo. Paga o que tem que pagar. Então esse é o problema do nosso país. São essas distorções. Quem cria essa distorção é o Estado. Tá? E aqui, outra notícia, pessoal, né, dos Correios. Eu vi vários e vários especialistas falando essa semana que o Correio não tem mais jeito, tá? Correios, Fazenda vê situação muito ruim e fala em impressão em 2026, tá? Pessoal, vários e vários, pode procurar aí nas redes sociais, você vai ver vários e vários especialistas falando que o Correio não tem mais jeito, tá? Não dá nem pra privatizar, do jeito que a dívida que tem, ninguém vai comprar. Eles precisam de 20 bi, e esses 20 bi não vai resolver o problema dos Correios. Não vai resolver. Não sei o que o governo vai fazer com esse rojão. Quando eu falo governo, eu tô falando nós, tá? Porque quem vai ter que pagar isso aí somos todos nós, né? E aqui, pra gente chegar quase no final do nosso programa, Grupo Mateus aqui, erro de 1 bilhão que custou o dobro para o varejista na Bolsa de Valores, né? O Grupo Mateus, que é uma rede de supermercado, teve aí um erro nos cálculos aí dos seus estoques, mais ou menos aí 1 bilhão de reais, e quando isso veio à tona, que eles estão tentando fazer a revisão aí, as ações despencaram, porque quando não tem confiança,
o mercado pune. E o Wall Street retira 5,4 bilhões da Strategy em meio à queda e à fraqueza do Bitcoin. Pessoal, isso já era dado, né? A Strategy lá do Michael Saylor, que é uma empresa que só compra Bitcoin, né? O Bitcoin começou a cair e a galera começou a tirar. Sinceridade, eu não consigo ver sentido em você comprar uma empresa dessa. Eu prefiro comprar Bitcoin, né? Eu prefiro comprar Bitcoin. Não sei, quem tiver informação aí, fala pra gente. E pra gente terminar aqui, né? O Michael Burry, que foi lá, que é o inspirador lá do livro A Grande Aposta, né? Que ganhou muita grana apostando contra o mercado imobiliário em 2008, tá apostando aí contra a Nvidia, falando que a Nvidia é a Cisco dos anos 2000 lá da .com, né? Michael Burry vê a ascensão da Nvidia uma repetição do que aconteceu com a Cisco durante a bolha dos anos 2000, né? A Cisco lá, ela estava precificada lá não sei quantas vezes o PL dela lá, irreal. Só que acontece, pessoal, naquela época, a maioria das empresas.com, elas não davam lucro. Elas dependiam de dívida e aporte para elas continuarem crescendo, tá? Realmente era uma bolha. As 7 magníficas hoje são empresas que dão lucro, tá? Que dão lucro, estão investindo muito em A, estão gastando dinheiro em A, só que são empresas que dão lucro. Eles já têm o motor 1 muito consolidado e agora eles estão investindo no motor 2. Na época da .com era bem diferente, eu vou trazer um estudo para vocês aqui nos próximos programas. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui, sempre sobra notícia, mas se você quiser saber mais notícias, entra lá na nossa comunidade, lá eu mando notícia todos os dias, tá? A gente tem a nossa plataforma de estudos, onde você aprende a investir do zero. Quero agradecer vocês, e se você quiser fazer parte da nossa plataforma, só entrar em contato no WhatsApp 45 DDD 3037 24 33 para você entrar lá na comunidade Resenha de Mercado. Quer patrocinar o nosso programa? Entre em contato com a rádio, tá? Com o comercial da rádio aqui em qualquer rede social, ou você pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp 45 3037 24 33. Eu vejo vocês na próxima semana, pessoal. Um resto de semana abençoado aí para vocês e ótimos investimentos. Um abraço.